A FACEP entrou em atividade no ano seguinte à sua criação, em 13 de julho de 1990. Ainda sem sede própria, iniciou suas atividades nas dependências do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, o ITEP, no bairro Cidade Universitária, na cidade do Recife. Em 1991, a FACEP foi transferida ao Casarão da Rua Benfica, no bairro da Madalena, zona oeste do Recife, lugar que tornou-se sua sede e onde funcionou a Escola de Belas Artes nos anos 1930. A antiga Escola de Belas Artes deu origem ao Centro de Artes e Comunicação, o CAC, da UFPE. Os primeiros anos foram de muito trabalho e dedicação, tanto por parte da gestão, composta por membros da comunidade científica, como daquelas pessoas que passaram a trabalhar na fundação. Com recursos garantidos na época, a FACEP conseguiu exercer sua função social, fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico em harmonia com o desenvolvimento socioeconômico do Estado. No entanto, em 1991, mudanças ocorridas no campo político interferiram diretamente na FACEP, que precisou enfrentar a falta de prioridade concretizada nas limitações orçamentárias impostas pelo governo do Estado e pela crise econômica de âmbito nacional, que refletiu em todos os setores da sociedade e ainda mais na política de ciência, tecnologia e inovação. Aí a FACEP foi formada inspirada no modelo CNPq, no modelo da FAPESP, que era o quê? O financiamento, a pesquisa, a formação de recursos humanos, o pesquisador. Mas o primeiro presidente da FACEP, que foi indicação de Dr. Arraes, que era o Sebastião Simões, pai de Diogo Simões, que depois virou presidente da FACEP recentemente. Sebastião era um homem privilegiado de mente. Ele tinha uma compreensão da ciência, ele adorava a ciência, mas ele tinha uma experiência espetacular na parte de tecnologia e de financiamento, porque ele tinha sido um homem de empresa e de banco. Então ele conhecia essas coisas todas e ele tinha muita sensibilidade para a ciência, gostava de ciência. Ele gostava de conversar com os cientistas, ele estudava, era estudioso e ele tinha uma bagagem de tecnologia também muito grande, porque ele foi uma das pessoas que esteve à frente também da construção da Cooperbo. Cooperbo é aquela empresa de borracha sintética aqui, que naquela época o pessoal montou uma indústria indo ler documentos de patentes nos Estados Unidos e fazendo aqui. Então veja, Sebastião tinha uma mentalidade extraordinariamente moderna, porque ele via ciência e ele via tecnologia. Por isso que a áreas estratégicas sempre entrou na pauta da FACEP. E essa combinação, aí Sérgio Rezende foi seu diretor científico, aí eu assumi a secretaria, quando a secretaria foi criada. Então, nós tivemos conhecimento já na época da criação da FACEP, final de 89, que a Arraes tinha escolhido Sebastião Simões para presidente da FACEP. E nós gostamos muito da notícia porque Sebastião Simões era um engenheiro químico muito conhecido de nome. Ele tinha feito trabalhos importantes, trabalhou na Bahia com um dos pioneiros da petroquímica e ele foi a pessoa fundamental da química da borracha. A Cooperbo, que foi criada, tinha sido criada alguns anos antes, ela teve uma participação muito grande de Sebastião Simões. Então ele era um engenheiro inovador. Não era um cientista, mas era um inovador. Eu estava fazendo doutorado fora do país quando a FACEP foi fundada em 89. Eu estava afastado, de maneira que esse tempo que você está referindo, a presidência acho que durou 1 ano e 4 meses, uma coisa assim, porque isso já era o final do governo Arraes e daqui a pouco houve a transição, quer dizer, e um novo presidente foi nomeado. Então, meu pai passou ali 1 ano e 4 meses. Mas eu me lembro, por exemplo, de ter recebido ainda uns rascunhos dos primeiros panfletos ou pequenos catálogos que a FACEP já produzia sobre as linhas de apoio que ela pretendia inaugurar e tudo mais. Tá? Então, eu tive acesso a esse material e muito de longe, porque naquele tempo até o telefone era caro para burro, né? Mas tinha muito entusiasmo naquilo tudo, né? Então meu pai me mandava essas coisas e animado
daquela movimentação e tal. E aí nós nos entendemos muito bem no sentido de que o tempo era muito curto. Nós precisávamos fazer a FACEP começar a funcionar rapidamente. Aí eu combinei com o Sebastião que eu ia a São Paulo e ao Rio de Janeiro fazer uma visita à FAPESP em São Paulo e à FAPERJ no Rio, que estavam muito bem naquela época. Os diretores científicos eu conhecia, eram de outras áreas, mas eu tinha contato com eles. E eles me receberam muito bem. E eu vim de lá com todos os formulários deles. Formulário de todas as bolsas, todos os auxílios. E aí nós conversamos e levamos para o Conselho uma proposta de ação dizendo que a FACEP vai ter auxílios de tais e tais tipos, bolsas de tais e tais tipos. E nós pegamos o formulário da FAPERJ e da FAPESP e nos inspiramos nele, não copiamos, mas aproveitamos muita coisa e fizemos o nosso. E como tinha pressa, foi tudo feito muito rapidamente. Eu lembro da secretária datilografando, que era o que tinha naquela época, as matrizes de offset e mandando imprimir, porque marcamos uma data para o lançamento da operação da FACEP. A FACEP não tinha prédio naquela época. Ela funcionava em 4 salinhas no ITEP, que é aqui atrás. Foi a primeira entidade que o ITEP incubou. É que no entusiasmo que os pesquisadores tinham da criação da fundação, levávamos propostas e sempre espelhados na FAPESP, que era a única fundação que existia na dimensão estadual, que era a fundação do Estado de São Paulo, que hoje ainda é um exemplo, talvez o mais exitoso de todas as fundações. Ela tem um orçamento que é equivalente a de um órgão de fomento nacional, equivalente ao orçamento do CNPq, por exemplo, e da CAPES. Então, ela tem um papel extremamente importante no Estado de São Paulo. Então, é inspirado nela, e como nós tínhamos formação uspiana, vivíamos lá 2 anos, etc., nós trazíamos a nossa bagagem, a informação. E achávamos que devíamos explicitar na criação desse fundo, que ficaria na Constituição, um percentual de recursos destinado ao fomento da ciência e tecnologia. Então, propusemos 1% da receita orçamentária arrecadada pelo Estado seria destinada a essa fundação. Quer dizer, com toda certeza a FAPESP era referência o tempo inteiro e era referida muito, inclusive trazida por Sérgio Rezende, por Marcuski, por todos aqueles que, inclusive, eram até ou participavam da FAPESP de alguma forma como pareceristas ou coisa que o valha, e então tinha toda uma experiência que ela era a referência que foi, então, de certa maneira, repensada no caso da FACEP, da construção da FACEP. A gente acha que a comunidade acadêmica soube buscar os elementos, tanto nacionais como internacionais, que, finalmente, quer dizer, fundações de amparo à pesquisa, elas existem no mundo inteiro. Então, tinha uma experiência, e essa experiência foi trazida, ou foi discutida e inspiradora da experiência local. Ou pelo menos da proposta que foi consolidada. Muita forte inspiração do modelo do financiamento da pesquisa, no modelo da Science Push, que a gente chama, né? Que é financiar a ciência, porque a ciência vai gerar frutos para gerar a tecnologia. E aí essas discussões começaram a acontecer, porque o modelo linear já não era mais um único modelo, porque isso foi uma inspiração americana, do criador da National Science Foundation, né? O cara que inspirou, que inspirou a criação da National Science Foundation, que era a financiar a ciência, que a ciência
vai produzir a tecnologia, que vai produzir inovação, etc, etc. Todo mundo sabe que a FAPESP, que é a Fundação de Pesquisa de São Paulo, foi a inspiradora delas todas, né? E também na de Pernambuco, evidente que houve visitas dos diretores da FACEP no momento da criação da FAPESP, foram ali, enfim, se inspirar. Mas, poucos anos depois, ou já desde a criação, a FACEP despontava como alguma coisa já capaz de demonstrar linhas muito originais de fomento à pesquisa, por exemplo, valorizando a busca de talentos, e sempre havia nessa coisa da ciência a percepção de que o sistema educacional brasileiro é uma catástrofe tão grande e do enorme desperdício de talento que isso traz consigo, né? E a FACEP buscava ali botar uma gota d'água no oceano no sentido de mitigar ou atenuar um pouco essa loucura brasileira, né? Então era assim, era uma coisa frágil do ponto de vista financeiro e tal, mas muito sólida do ponto de vista da respeitabilidade, credibilidade junto eu estou me referindo àqueles primeiros anos, né? Junto à comunidade. Isso eu vivi até o final dos anos 90, foi assim que a coisa aconteceu. Então, que a FACEP era a casa da ciência e que queria transformar a FACEP na casa da ciência e que as pessoas viessem para lá e realmente... E começamos a fazer um trabalho fantástico na FACEP, porque então, foram com Lúcia Mello, com uma cabeça extraordinária, né? Então, afinamos divinamente bem, criamos uma amizade hoje, eu acho que inseparável, né? Lúcia, eu considero Lúcia como uma das grandes cientistas, quer dizer, incentivadora da ciência que se faça pesquisa no Brasil. Então veja, pelo Estatuto da FACEP, aprovada por lei, o diretor-presidente é escolhido pelo governador. E o diretor científico é escolhido numa lista tríplice feita pelo Conselho da FACEP. E o Conselho da FACEP é feito por membros da comunidade científica. Então essa é a forma da comunidade científica influenciar e ter então um diretor científico. Quando a lei foi aprovada dessa maneira, vários colegas não gostaram, protestaram do fato do presidente ser escolhido pelo governador. E eu lembro de argumentar com eles, não adianta nada a gente ter na fundação uma pessoa escolhida por nós que não seja de confiança do governador, porque se ele não for de confiança do governador, ele não vai ter contato com o governador. Então é natural que o presidente seja escolhido pelo governador. Quando eu cheguei, era muito amor e garra. Estávamos implementando, né, no país, no Nordeste, nós fomos a primeira fundação de ciência e tecnologia, a primeira fundação de fomento à pesquisa, né, Sérgio, Lúcia, Abraão, Marcuski, né, essas pessoas, o Fittipaldi, lutaram mesmo pela criação, de ir na Assembleia, de fazer. Sérgio Rezende copiou, assim, desenhou os formulários de projeto. Então era muito amor, é muita crença que aquela instituição está sendo criada e é importantíssima. A FACEP foi a 5ª Fundação de Fomento à Pesquisa estadual, né? A obrigatoriedade de vir na Constituição, onde a responsabilidade de ciência e tecnologia era estadual, foi uma briga desses pesquisadores que estavam lá. Acho que Fittipaldi já contou essa história, que Marcuski, a Nelly, que é uma professora de português, ela estava fazendo a revisão do texto, então ela viu que estava faltando, que tinha sido discutido, estava faltando, então ela foi falar com o Fittipaldi, com o Marcuski, com não sei o que, e eles conseguiram mudar o artigo que deu a obrigatoriedade do Estado, né, ser o responsável pela ciência e tecnologia. Bom, em 86 eu estava no CNPq ainda, como analista do CNPq, na agência do CNPq.
trabalhando na formulação de política de ciência e tecnologia e com muito foco no desenvolvimento regional. Então a gente acompanhava os indicadores, a gente criava indicadores de ciência na região Nordeste, a gente tinha, estou dizendo a gente porque isso era eu, Abraão, outras pessoas, a gente tinha grupos de estudo que trabalhavam nessa dimensão de política científica. Então a gente conhecia muito bem já a base científica e tecnológica de Pernambuco. Aí quando eu estava lá, ainda no MIT, foi que eu disse, eu recebi uma carta de Sérgio Rezende que as coisas estavam caminhando e que iria ser criada a fundação e me chamando para ajudar na estruturação disso. Quando eu voltei, outubro de 87, eu voltei, ainda existia o CNPq, porque o Collor só foi em 90, né? Aí eu voltei ainda para o CNPq, logo no final de 87, e então fui logo me envolvendo em aprofundar essa questão da ciência e tecnologia em Pernambuco. Foi quando eu fiquei mais próxima de Miguel Arraes e do pessoal, foi quando a criação da secretaria, da FACEP, começou a ter consistência, né, em 88. E aí um dia, eu já tinha terminado o meu mandato de diretor aqui no centro, estava ensinando, pesquisando, quando Sebastião Simões me telefonou, queria conversar para saber se eu toparia ser diretor científico da FACEP. E aí, eu já estava na universidade há 20 anos quase, né? Pouco tempo, mas achava que tinha dado uma contribuição e que eu podia botar um pezinho fora. Eu não sairia da universidade. A minha ideia é que eu passaria parte do dia na FACEP, mas como eu tinha sido assessor do CNPq, tinha sido assessor da CAPES, eu achava que eu tinha uma experiência que podia contribuir para a FACEP. E eu me dei muito bem com o Sebastião, porque ele era uma pessoa muito pragmática, eu também queria ver as coisas feitas, então nós combinamos, eu acabei aceitando a proposta dele, e aí ele levou para o conselho, que fazia a lista simples, o meu nome, e o conselho propôs mais outros 2 nomes, e os 2 aceitaram, sabendo que o primeiro nome da lista ia ser o meu, né? Bom, e eu acabei encabeçando a lista e fui escolhido pelo governador e nomeado. É o governador que nomeia. Um belo dia, então chegou o professor Sérgio Rezende, que tinha sido diretor científico da FACEP, então me chamou lá fui almoçar lá no AGEU, eu já estava lá no AGEU Magalhães, né? Ele disse, olha, eu queria que você se candidatasse a ser o diretor científico, porque na época era candidatura, você se candidatava, você tinha que ter um projetinho para esse ali e conseguir 20 assinaturas, ou era 16 assinaturas, nem me lembro bem. Uma folha ofício, você conseguia fazer na parte de cima o que você queria fazer, e na parte de baixo da folha você então conseguia as suas 16 assinaturas, né? Eu então disse, não, Sérgio, estou muito bem aqui, eu não quero me meter nesse negócio não. Aí foi, quando é uma semana depois, volta o Sérgio para a AGEU Magalhães, diz, rapaz, você vai ter que se candidatar, não é possível. Aí eu, muito amigo de Sérgio, a gente já tinha lutas na universidade lá com a associação de docentes, que a gente tinha feito muita coisa lá já tinha sido presidente da associação de docentes da universidade. Aí eu fui e me candidatei. Então cheguei assim, fiz lá um programinha que eu achava que devia ser um diretor científico, fiz aquele teste lá e no próprio AGEU eu consegui as 16 assinaturas do AGEU e mais da universidade, 4 ou 5 eu consegui as assinaturas e como eu não queria mesmo, então fui e mandei aquele papel lá para postular. E assim a coisa rodou, né? Me tornei pró-reitor de pesquisa e pós-graduação no período de 1983 a 87, no reitorado do professor George Brown, e foi assim, a presença das ideias deste grupo de pesquisadores na gestão da universidade. Aí tivemos a oportunidade de contribuir fortemente para que a universidade elevasse o número de docentes doutores, elaboramos projetos especiais como a progressão vertical, etc. E aí chegamos ao fim dos anos 90, e é quando, em 2000,
fim de 1999, eu sou eleito pelo colégio eleitoral, que é o Conselho Superior da FACEP, como um dos diretores científicos. E aí então eu exerço a atividade de diretor, que no ano 2000, 2001, 2002. Então é aí que eu fiz o meu trabalho na FACEP, que eu tentei também contribuir. Então tinha um conjunto de pessoas e empresas que representavam o que a gente chamava na época a área de informática de Pernambuco. Então nós nos aproximamos, e eu me lembro muito bem de uma reunião na Fundação Joaquim Nabuco, lá no Derby, que a gente foi conversar com o candidato Jarvo Vasconcelos. E aí a gente levou alguns documentos para ele, que é coisa de política, né? Grupo de pressão sempre funciona. Então a gente foi lá, levou para ele um documento e ele ganhou a eleição. Então o nosso representante nele foi Cláudio Marinho, que virou secretário de Ciência e Tecnologia. Ele já tinha sido... Cláudio é uma figura muito querida. Ele foi o representante do governo Arraes em Fernando Noronha, enfim, depois ele foi assessor de Jarbas, prefeito Jarbas na primeira prefeitura, depois na segunda. Então ele é muito eclético, se dá bem com todo mundo, e virou secretário de Ciência e Tecnologia de Jarbas. Então, logo que ele foi nomeado, ele fez uma reunião na casa dele. O que é que a gente faz agora? Então, vamos povoar o governo, então vamos levar a gente para a gente implementar esses nossos desejos, esse sonho de transformar a economia através da informática. Então foi o que a gente fez. Eu diria que o maior papel que nós tivemos, né, o Zé Carlos Vanderlei como presidente, né, e eu, né, foi de manter a FACEP funcionando, né, face à falta de recursos que havia na época para o financiamento de pesquisa. Foi uma época de muita dificuldade. Tanto que o diretor científico anterior, né, o Ivan Fittipaldi, ele havia entrado com um abaixo-assinado e solicitado uma audiência pública na Assembleia Legislativa, questionando, né, o investimento que estava sendo feito à FACEP, que era muito aquém do que a lei previa, né? Mas coube a mim, né, já que ele havia saído e eu estava assumindo, ir a essa audiência pública, né? E aí eu fui defender a FACEP junto ao Tribunal de Contas, ao secretário de Ciência e Tecnologia à época, né, o Cláudio Marinho, né? Então eu diria que foi uma época muito difícil, né, pela falta de recursos. E mais ainda, a administração anterior da FACEP tinha feito vários editais e não havia recursos para pagar. Certo? E, portanto, o nosso papel era honrar, né, que já tinha sido feito, e aí fomos buscar recursos. Né? Então eu entrei praticamente porque não havia um grande interesse em ser a situação da FACEP que estava naquele momento. Aí eu posso dizer que eu tive sorte, porque, claro, a gente já esperava que com a eleição melhorasse. Mas eu também posso dizer que tive sorte. Primeiro porque encontrei um parceiro, um presidente como o Diogo Simões. Diogo, ele é aquela história, quer dizer, o pai dele foi fundador, ele tinha aquilo e ele, aquela instituição para ele não podia ficar na sua fonte estável, entendeu? Então ele trabalhou intensamente para que as coisas... Então veja, quando muita gente diz, não, a FACEP funcionou, porque se o governador colocou recurso e a gente trabalhou para que essas coisas funcionassem, claro que tinha que funcionar, né? Então realmente foi um período fantástico para a FACEP, porque os recursos vieram certo, claro, tinha alguns momentos em que ficou contingenciado, mas foram coisas muito pequenas. Se você olha, que isso é importante, né? Olhar o que aconteceu com o orçamento, quando você faz o estudo, você vê que houve esse crescimento, né? Tinha acontecido no ano anterior
uma campanha eleitoral, né, para o governo do Estado em 2006, portanto, né? E nessa campanha, que de novo era uma dessas circunstâncias em que possivelmente haveria uma alternância, né? A FACEP apareceu na campanha. Quer dizer, era um momento, eu espero que isso não... Acho que mudou, mas naquele momento, visitar a universidade era um compromisso de campanha importante para os candidatos ao governo de Pernambuco. Pelo menos de alguns, porque já naquele momento vivia-se, isso já era o final do primeiro governo Lula, havia uma valorização de muitos aspectos de política pública no Brasil inovadores e, muito notadamente, um papel destacado, crescentemente destacado, que se dava à ciência e tecnologia, né? E na época que Arnoldo Gamman, que era o diretor científico, ele saiu da diretoria científica, né? Eu acho que após 7 ou 8 anos, ele foi uma pessoa que teve uma contribuição muito grande aqui à FACEP. Acho que a FACEP, no modo geral, foi feliz com a maioria com os seus presidentes e com os seus diretores científicos. Então, o Arnoldo fez uma contribuição muito grande. E na época que ele estava saindo, aí o pessoal começou a procurar nomes que tivessem esse perfil, né, com a diretoria científica. Normalmente uma pessoa um pouco de experiência com a atividade de avaliação, atividades que normalmente ocorrem no CNPq da CAPES, pessoas que já têm uma certa ideia do que é importante em termos de financiamento para fortalecer a ciência e tecnologia, que tem a parte de recursos humanos, mas também tem a parte de projetos de pesquisa, a questão dos laboratórios muito usuários, acervos, todos esses elementos que nós sabemos que são importantes para fortalecer os grupos de pesquisa das universidades, mas houve uma consulta à comunidade. Então, houve uma consulta à comunidade e abriu-se um processo de inscrição e houve uma votação da comunidade. E aí eu tive 80 e poucos % de votos, quer dizer, deu uma certa tranquilidade. E como já havia mais ou menos uma sintonia, porque na verdade esse nome vem para o Conselho Superior, que depois indica para o governador, é uma decisão do governador. Então, como havia já essa sintonia, eu acho que houve uma certa tranquilidade para que eu viesse para a FACEP. É lógico que os primeiros nomes que surgem é de Sérgio, de Lúcia e tal, e os dois dizendo que não, os dois dizendo que o nome era eu, e aí eu também dizendo que não, e aí começa a se criar um impasse, e aí, bom, se chega à conclusão que eu seria a pessoa para ir para a FACEP, mas que a gente tinha que fazer uma transição suave, porque eu tinha insistido, que eu era diretor de inovação, insistido muito que não acabassem com a diretoria de inovação. Então o Bertotti assume, eu não apareço na FACEP, mas na verdade eu estava acompanhando muito de perto esse negócio. E 1 mês e meio depois, o João Lira me nomeia presidente da FACEP, que foi uma honra para mim, mas era uma coisa que era inesperada na minha vida, porque eu estava me preparando realmente para a minha aposentadoria, para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, para fazer meus textos, essas coisas todas. Mas aí eu achei que era uma missão política que eu ia assumir no governo João Lira, que tinha 6 meses, e 6 meses eu sairia, um pouco mais de 6 meses, e depois eu sairia. O que acontece é que no final do governo João Lira e entrada de Paulo anuncia secretária de Ciência e Tecnologia, Lúcia Mello. E aí eu fiquei numa situação muito complicada, porque Lúcia Mello é minha companheira de trabalho, 40 anos, a gente vem trabalhando junto, 35 anos, sei lá. Então eu fiquei numa situação muito complicada e ela insistindo que eu deveria continuar na FACEP. E aí eu cheguei na FACEP, e aí eu fiquei 5 anos, foi uma experiência muito rica, muito rica. E aí eu passei 2 meses refletindo sobre isso, disse que não podia assumir antes de julho.
foi quando a gente teve uma reunião com o governador, fomos eu e o secretário Aloysio Lessa conversar com Paulo Câmara, e Paulo me prometeu alguns pontos, restabeleceu o orçamento da FACEP, vamos dizer assim, dar prioridades aos cortes que o governo federal estava fazendo nas bolsas de pesquisa, na pós-graduação, porque ele tentaria, dentro do que era possível no orçamento do Estado, ele suprir as perdas que o Nordeste inteiro está tendo, mas no caso específico, suprir as perdas de Pernambuco, dos cortes de bolsa do CNPq, da CAPES. Então, eram desafios bastante interessantes e eu me animei com essa história, ou seja, você trabalhar com recursos, certo? E tentar compensar o prejuízo que o governo federal está impondo a Pernambuco e a todo o Nordeste, em especial nesse caso, porque os cursos de pós-graduação do Norte e Nordeste são os mais prejudicados com as regras atuais de financiamento de bolsas a nível federal, né? Aqueles dão privilégios a cursos 5, 6 e 7. E os cursos 3 e 4 sofrem perdas significativas. Como no Nordeste 80% dos cursos são 3 e 4, então o prejuízo da gente é muito maior do que no Sul, em São Paulo, por exemplo, que é o inverso, tá certo? Então esse tipo de coisa me animou. E no dia 15 de julho eu assumi, topei e assumi a diretoria aqui da FACEP, e de lá para cá tenho contado com muito apoio das pessoas da FACEP, os colaboradores aqui, os funcionários todos da FACEP me receberam de braços abertos. Então, veja, eu posso dizer que a gente tem uma relação muito feliz com as pessoas, e eu estou muito orgulhoso porque a FACEP é uma instituição muito querida e muito respeitada no estado de Pernambuco. É bom que a gente deixe isso muito bem claro, que não é nenhum favor que as pessoas fazem estar dirigindo uma instituição como essa. Muito pelo contrário. É uma honra muito grande você dirigir uma instituição que tem essa dimensão e essa credibilidade perante a sociedade.